Meus irmãos, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Alegria podemos compartilhar a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo fale conosco. Que seja um tempo precioso. Hoje pela manhã de estudo bíblico. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que tem ardido no meu coração nas últimas semanas. Nós entendemos que precisamos cumprir o propósito de Deus para nós, quer os ventos sejam favoráveis ou não. Ontem falamos sobre esse desafio, sobre o chamado de Deus para nós e a missão que Ele nos determinou de irmos pregando o Evangelho. Mas nós entendemos também que este pregar o Evangelho pode atrair ou pode gerar alguns problemas ou algumas perseguições, e Deus tem me falado muito a respeito desse tema e me incomodado muito, principalmente pelo que temos visto nas mídias, na atualidade, pessoas cristãos sendo perseguidos, e eu queria compartilhar um pouco com a igreja a respeito disso, as dificuldades que nós podemos enfrentar no caminho para cumprirmos o nosso propósito, para fazermos a vontade de Deus, e o quanto nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis. O tema dessa mensagem seria: quem avisa, amigo é. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. E fique com a sua Bíblia aí em mãos, porque nós vamos ler vários e vários textos. Que grupo de louvor mais lindo, meu Deus. Jesus amado, eu filmei vocês, vou levar para BH. Vou mostrar lá para minha turma, falar assim: olha, vocês precisam continuar avançando, né? Tem uma turma linda lá em Valadares que está cantando muito. Meu Deus, cada ano a safra parece que vai melhorando, né? Vocês estão usando o quê? Fertilizante, Viva? Tá lindo, viu? Parabéns. Ah, então é isso. Eu suspeitava que fosse tropeiro. Mas continuem brilhando. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Estão lindos demais. Mateus capítulo 24, a partir do verso 6. Não são todos que gostam dessa prática não, mas aqueles, mesmo que não gostam, diga assim: quem achou, diga amém. Se você não achou, grita assim: me espera. Então ninguém se manifestou porque todos acharam. Mateus 24, a partir do verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Irmãos, quero só abrir um parêntese aqui. Jesus está falando a respeito das coisas que aconteceriam nos últimos dias. E eu entendo esse texto, essa comparação que Cristo faz com as dores de parto, como aquele momento em que a mulher ela está se aproximando dos dias de dar à luz. Eu me lembro quando a Ellen, minha esposa, ela estava para ganhar os nossos meninos, e nos últimos dias vai ficando cada vez mais intenso e cada vez mais próximo às dores. E eu me lembro bem, na noite que antecedeu o nascimento dos nossos filhos, que nós seguimos a orientação médica de contar, cronometrar o tempo, para saber se estava na hora de correr para o hospital. E a nossa médica falava: olha, agora eu não vou me lembrar do tempo certo, mas eu lembro que tinha um espaçamento entre uma contração e outra, e à medida que essas contrações iam ficando menos espaçadas, era um sinal muito forte de que realmente, olha, fiquem preparados, porque vocês vão ter que correr para o hospital. E na noite que antecedia, a barriga endurecia e vinha aquela dor, e elas apertavam a minha mão, e nós passamos essa última noite praticamente em claro,
A Ellen muito forte, ela, não, tranquilo, daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou arrumar mala, e na maior tranquilidade, o homem que fica desesperado, né, meu Deus, vamos, não, fica tranquilo, dá para ir. E aí quando passava a contração, a gente marcava o tempo mais ou menos, e logo vinha outra contração, e quanto mais próximo uma contração da outra, mais forte era indício de que o nosso bebê estava chegando. Quantas irmãs se lembram desse tempo? Né? Algumas irmãs aí vão se lembrar, né? Talvez os irmãos vão se lembrar, não da dor, né, que não sentimos, mas de estar ali com a esposa juntos. Eu vejo assim o final dos tempos. Sempre ouvimos falar de guerras, irmãos. A história da humanidade, ela é escrita sobre o sangue, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo isso que Jesus está falando sempre aconteceu. Mas talvez, se começarmos a reparar com mais cuidado, o espaçamento entre essas dores de parto estão cada vez menores, cada vez mais próximos. Pandemias, guerras, perseguições, tristezas, lutas, escândalos, cada vez mais próximos. Eu não consigo entender de outra forma senão o que Jesus está dizendo. Tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Estão menos espaçadas, o mundo está pior, as coisas estão piores, Jesus Cristo está voltando, e isso aqui que Jesus está dizendo é para nos alertar. Por isso eu intitulei a mensagem, o estudo, quem avisa amigo é. O nosso amigo Jesus Cristo está nos avisando que isso iria acontecer, e seriam como dores de parto, está cada vez mais próximo. Vamos continuar, verso 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos, por minha causa serão odiados em todo o mundo, muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Irmão, nós estamos lendo, mas vá abrindo os seus olhos e percebendo como essas coisas são reais, como estamos vivendo tempos assim. Nós temos contato com alguns missionários que estão no Afeganistão, e a igreja tem se mobilizado para tirar essas pessoas de lá. Algumas notícias temos de que alguns irmãos nós conseguimos resgatar, a igreja se mobilizou e conseguimos resgatar algumas pessoas, mas outras não. Isso nós estamos falando, tudo bem, está longe de nós, mas é perto de nós. Não sei se os irmãos viram algumas postagens de irmãos nossos que estão mostrando que, por exemplo, o Facebook está bloqueando contas de pessoas que colocam glória a Deus nos comentários do Facebook. Não sei quantos viram isso. E é real, é real. Então, ou seja, nós estamos sendo perseguidos de certa forma por expressarmos a nossa fé. Se você colocar glória a Deus no Facebook, pode ser que você receba um aviso que esse tipo de linguajar é ofensivo e incita o ódio. Foi isso que o Facebook respondeu para esses irmãos. Ou seja, você manifestar que você dá glória a Deus, isso incita o ódio das pessoas. Você já pensou nisso? Será que o que está acontecendo no Afeganistão está tão distante assim do que está acontecendo no nosso meio, ou do que pode vir a acontecer? É claro que eu não sou profeta do caos e nem quero trazer nenhum tipo de alarde, mas só quero compartilhar com os irmãos algo que está no nosso coração e algo que Jesus Cristo escreveu. Nos últimos dias seríamos odiados, perseguidos, alguns seriam maltratados, presos, mortos. Verso 11: falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Adolescentes radicais, fique firme. Quem ficar firme até o fim será salvo. Radicais por Jesus, para frente, fique firme. Ficaremos firmes, custe o que custar, pois cremos em Jesus Cristo, aleluia. Verso 14: e as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Talvez nunca tivemos antes mais oportunidades de pregar o evangelho a todo mundo. Hoje a tecnologia, ela alcança o mundo inteiro. Todas as pessoas
têm condições de ouvir o Evangelho do Reino e estão ouvindo. Eu creio sinceramente, irmãos, e eu creio que os irmãos compartilham desse mesmo pensamento, que Jesus Cristo está voltando e esse tempo está sendo abreviado. Muito em breve nos encontraremos com o nosso Senhor. Mas enquanto isso não acontece, fique firme, fique firme. Então a Bíblia diz que nos últimos tempos aconteceria isso, perseguições. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados ou felizes aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. Felizes quem for perseguido. Você já pensou se alguém tem no coração esse desejo de ser perseguido? Não, é claro que não. Então existe algum motivo pelo qual Jesus diz que nós seríamos felizes com a perseguição. Tem que ter uma razão para Jesus falar isso, e nós veremos isso nesta manhã. Quero compartilhar alguns textos com os irmãos, e eu quero responder algumas perguntas. Entre elas, por que seremos perseguidos? Se Jesus está dizendo que seremos perseguidos, por quê? Outra pergunta importante para respondermos: por quem? Quem serão os perseguidores da igreja? Outra pergunta importante para respondermos: como seremos perseguidos? Qual será o tipo de perseguição que sofreremos? Como deveremos reagir diante da perseguição? Devemos revidar como cristãos? Devemos tirar o nosso porte de arma? Devemos comprar um fuzil? De repente blindar as janelas da igreja? Prepararmos pontos estratégicos ali na rua? Colocarmos uma guarita? Prepararmos atiradores? Diáconos? Snipers? Tem alguns que devem estar assim: tomara que sim, tomara que sim, tomara que sim, sempre quis. Mas o que a Bíblia diz? Qual é a reação que nós como cristãos devemos ter? E o porquê nos alegrarmos com a perseguição, se é algo inevitável? É bíblico, irmãos? Concordam que é bíblico? Concordam que Jesus disse que acontecerá? É bíblico. Vai ser nesse tempo? Vai ser mais para frente? Isso não podemos afirmar com certeza. Só Deus sabe o tempo, as épocas, quando isso vai acontecer realmente. Mas é bíblico. Os últimos dias isso acontecerá. Então, primeiro, por que seremos perseguidos? Abra comigo em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Por que seremos perseguidos? Billy Graham, ele diz que a retidão de Cristo é tão revolucionária e contradiz tanto as maneiras usuais do homem, que imediatamente atrai a inimizade do mundo. A obra que Cristo faz na nossa vida é tão revolucionária que nós nos tornamos diferentes. E isso é o suficiente para que as pessoas do mundo, elas nos persigam, ou elas nos questionem, ou até mesmo nos odeiem. Porque o fato de sermos diferentes, pensarmos diferente, vivermos diferente, faz com que os outros fiquem incomodados. É como se nós estivéssemos estampados na nossa testa assim: você está errado. E ainda que nós não falemos isso de forma acusatória contra as pessoas, não seja a nossa atenção acusá-las, mas o fato de buscarmos viver na luz incomoda as pessoas que vivem nas trevas. É como quando saímos de um ambiente escuro e de repente entramos num ambiente muito ensolarado. A reação de todos é o quê? É ficar como eu fico 100% do dia, né? Com os olhinhos puxados. Imediatamente na claridade a gente fecha os olhos. Por quê? Porque a luz incomoda quem estava nas trevas. Da mesma forma, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem um modo de vida tão espetacular, tão diferenciado, que a pessoa que está vivendo na escuridão, ela se sente incomodada. Porque o nosso padrão de vida correto incomoda quem está vivendo na escuridão. E geralmente nós somos acusados por isso. Que tipo de acusação? Às vezes acusações que aparentemente são muito tranquilas. Ah, vocês são muito chatos. Ah, vocês são muito bitolados. Ah, crente não pode nada. Ah, vocês acham que vocês são os melhores. Ah, vocês são muito chatinhos, vocês não bebem não. Ai, que vida chata, que vida enjoada. Isso tudo, queridos, é uma forma de crítica, de perseguição. Tudo bem que talvez de forma muito tranquila aparentemente.
Mas em alguns lugares isso começa a incomodar. O bullying, por exemplo, nas escolas. Os jovens, os adolescentes que muitas vezes são perseguidos pelos colegas. E como que vem essa perseguição? Às vezes na forma de isolamento social. Colegas que às vezes se afastam de vocês e não conversam com vocês. Eu me lembro às vezes na faculdade, quando a rodinha dos colegas estavam reunidos e eu chegava perto. Era isso há poucos anos atrás, hein? A turma falava assim, e muda de assunto, o Léo chegou. Por mais que a gente encare como uma forma de brincadeira, mas é uma brincadeira muito chata. Ou seja, ele não faz parte do nosso grupo. Ou seja, ele não faz parte, né, da nossa turma. Ele é o diferente. Muda de assunto, o Léo chegou. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Muda de assunto, o fulano chegou. Gente, vamos dispersar. Espalha o bolinho, o fulano chegou. Então isso é uma forma de perseguição. Por que seremos perseguidos? João 15, 18 responde. Abriu aí? Diz assim: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi, para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Irmãos, é claro, nós não estamos com a intenção de falar, sejam odiados mesmo, não, claro que não, mas é uma explicação, por que seremos talvez muitas vezes criticados, porque nós somos de Cristo, porque Cristo nos escolheu, porque Jesus nos chamou para fazermos a diferença, sermos sal e luz no mundo. Isso significa fazer a diferença. Então seremos odiados e perseguidos? Sim, seremos odiados. E por quê? Simplesmente porque Jesus nos escolheu para sermos como Ele é nessa terra. E se odiaram o nosso Senhor, não odiarão os seus servos? Não criticarão os seus servos? Sim, seremos criticados e odiados porque somos de Jesus Cristo. Quem nos perseguirá? Quem vai nos odiar? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. 1 Timóteo 6, 12. Paulo, escrevendo ao seu jovem discípulo, amigo, ele diz: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Primeira parte, principalmente, lute o bom combate da fé, ou combata o bom combate. Não é esse o único texto que a Bíblia cita que nós estamos em uma guerra. É uma guerra espiritual. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz também que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Em outras palavras, nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta não é como a luta das nações, matando homens e mulheres, guerreando uns contra os outros. Não. Paulo diz que a nossa luta é contra principados e contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E nós precisamos ter isso em mente. Então, se a nossa luta não é contra os homens, por quem somos perseguidos? Somos perseguidos por um inimigo que a Bíblia ensina que ele tem o seu poder, ele é poderoso, claro que não se compara ao poder do nosso Deus. Eu gosto de pensar que Satanás, ele não é inimigo de Deus. A Bíblia diz que Satanás é inimigo das nossas almas, ele é inimigo da humanidade. Deus não tem inimigo. Se nós afirmarmos que Deus tem inimigo, nós estamos colocando esse inimigo em pé de igualdade com o nosso Deus. Deus não tem inimigo, não tem ninguém que se compara a Deus. Ninguém tem poder semelhante ao de Deus e nem perto do poder de Deus. Mas Satanás, ele luta, ele guerreia contra nós, contra a igreja, contra os servos de Cristo. E para isso, de alguma forma, ele também influencia pessoas. Talvez você pense: pastor, você está falando que o inimigo não é humano, é porque você não conhece o meu chefe. Você não conhece o meu professor, você não conhece o meu colega, você não conhece o meu vizinho, para você falar que o inimigo não é humano. Mas Satanás, ele usa pessoas. Quantos de nós, talvez, antes de conhecermos a Cristo, já fomos pessoas difíceis também? Mas
quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo mudou a nossa vida, Ele nos transformou. Como já falamos, seremos perseguidos porque somos de Jesus. E seremos perseguidos por quem? Por quem não é de Jesus, pelo inimigo. Então nós precisamos nos atentar para isso, para entendermos que a nossa guerra não é então usando armas, mas é usando joelhos, é orando, é buscando a presença de Deus, é batalhando em oração. Então, se somos perseguidos porque somos cristãos, somos de Jesus, e somos perseguidos por um inimigo que é espiritual, como essa perseguição vai se dar? Terceira pergunta que eu quero responder: como? Hernandes Dias Lopes diz que há duas maneiras de perseguir uma pessoa: a perseguição através das armas e a perseguição da língua. Um pouquinho à frente, na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim, 2 Timóteo 3,12: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Meu Deus, pastor, qual que é a intenção nessa manhã? Perceba o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Estamos sendo preparados. Paulo está dizendo com Timóteo: todos que desejam viver uma vida de devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós seremos perseguidos se quisermos viver fielmente diante de Cristo, pelos motivos já expostos, porque somos luz, porque somos diferentes, porque somos vencedores em Cristo Jesus, e por isso incomodamos e seremos perseguidos. Então essa perseguição, ela pode se dar de maneira física, sim. Estamos vendo os nossos irmãos no Afeganistão sendo perseguidos. Não sei quantos viram a notícia que estão pegando os celulares das pessoas e vendo se há aplicativo da Bíblia instalado nos celulares. E quando há o aplicativo da Bíblia instalado nos celulares, as pessoas são mortas, porque baixaram o aplicativo da Bíblia. Isso em pleno 2021, a gente pensa assim: não é possível que as pessoas ainda tenham a mentalidade tão fechada, são tão radicais que não respeitam o ser humano. Será que no mundo não existe liberdade religiosa? Irmãos, se no nosso país, em que somos protegidos pela lei, graças a Deus, existe a liberdade religiosa, nós estamos sendo afrontados de modo que não podemos expressar nossa fé numa rede social mundial e escrever glória a Deus porque a conta está sendo bloqueada. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo passo? Então, sim, a Bíblia diz e ensina que podemos e seremos, de certa forma, perseguidos de forma física. Poderemos sofrer por causa do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, Filipenses 1, 29, Paulo diz assim: pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É claro, irmãos, eu entendo o tempo que nós vivemos, é um tempo que nós somos incentivados, e eu não vejo nada de errado nisso a princípio não, de buscarmos uma boa vida, de buscarmos conforto. E se Deus nos proporcionar isso sem a necessidade de negarmos a Cristo, glória a Deus, que possamos sim termos uma boa vida, possamos sim buscar conforto. Que bom que Deus dá recursos para a igreja. Eu estava vendo no boletim da igreja, né, a campanha de missões. Que bom termos o privilégio de contribuir. Que bom termos recurso financeiro para podermos investir no reino. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque se não houvesse esses recursos, se Deus não levantasse pessoas com condição financeira, como que enviaríamos outros? Como poderíamos investir em missões? Como poderíamos investir em pessoas que estão de repente no campo e não têm condições de trabalhar? Aí a igreja envia e sustenta essas pessoas. Glória a Deus por isso. Agora, o que nós não podemos é ficar focados apenas nos confortos dessa vida e não entendermos também como algo de Deus quando precisamos ou precisarmos passar por algum tipo de sofrimento por amor a Cristo.
Deu para entender o que eu quis dizer, irmãos? Eu não quero dizer que a gente vai buscar o sofrimento para provar que somos cristãos, não. Mas estou dizendo que caso o sofrimento venha, nós entendemos que isso pode ser possível. E juntamente com o sofrimento, Deus nos dará o escape, nos dará a força para suportar. Quando falamos ou pensamos sobre isso, nos lembramos daquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Se curado eu for, Ele é Deus; mas se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Nós temos uma fé e uma convicção, irmãos, que vai muito além desse tempo presente. Nós vamos morar no céu. Há uma promessa para nós. E é isso que nos motiva a permanecermos, fique firme, permanecermos firmes na presença de Deus, ainda que sejamos perseguidos e essa perseguição nos traga algum sofrimento. Então a primeira forma de perseguição é a perseguição das armas, é a perseguição física, é a perseguição que pode trazer algum tipo de sofrimento na carne, privações, bens sendo tomados, a liberdade de religião, a liberdade de expressar a fé sendo cerceada. É possível, isso acontece e tem acontecido nos nossos tempos. Graças a Deus que no Brasil não tanto, mas precisamos estar cientes que isso pode acontecer. A outra forma é a perseguição da língua. Abra comigo em Mateus capítulo 5, verso 11. A perseguição da língua atinge a alma, as emoções, e é tão destrutiva quanto a outra. Ninguém gosta de ser acusado, maltratado, criticado. Mateus 5,11, Jesus diz assim: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Irmão, é o Senhor Jesus que está dizendo: felizes são vocês quando zombarem de vocês por causa do nome de Jesus. Felizes são vocês quando, mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vocês. É o Senhor Jesus que está nos dizendo. Algo que nós precisamos ter no nosso coração é que o mais importante é agradarmos a Deus e não às pessoas, e não aos homens. Às vezes podemos ser tentados pelo desejo de sermos agradáveis, de agradarmos as pessoas, estamos deixando de agradar a Cristo. Ontem eu fiz uma pergunta para a igreja, duas, né? Você está feliz com Jesus? Todos nós, yes, estamos felizes com Jesus. Mas Jesus está feliz com você? No final do culto chegamos à conclusão que sim, Jesus está feliz conosco também, porque estamos servindo a Cristo. É exatamente isso. Jesus precisa estar feliz conosco. Se pudermos agradar a Cristo em primeiro lugar e ao mesmo tempo agradarmos as pessoas, sermos gentis, agradáveis, educadíssimos, e as pessoas também serem agradadas por nós e gostarem de nós e termos a simpatia de todo o povo, glória a Deus. Agora, irmãos, se por algum motivo continuarmos sendo gentis, educados, amáveis, mas isso desagradar as pessoas porque somos de Cristo, nós não podemos mudar a nossa posição, a nossa postura, porque de repente as pessoas não estão felizes com o Deus a quem servimos. Importa agradar a Jesus e não aos homens. Importa obedecer a Deus em primeiro lugar e não aos homens. Jesus acima de tudo. Isso tem que ser um lema na nossa vida. Então, quando formos criticados, perseguidos e mentindo disserem males a nosso respeito, Jesus diz: fiquem felizes, vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. E aí a gente entra nas últimas respostas aqui desta manhã. Como reagir? E por que reagir dessa forma? A reação é essa que Jesus está dizendo: felizes são vocês. Fiquem felizes, fiquem alegres. Mas Jesus, como assim? Eu vou ficar feliz porque alguém está me criticando? Não pela crítica
mas pelo resultado da nossa história e da nossa fidelidade. O verso 12, Jesus diz assim: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Alegrem-se e exultem. Ou seja, olhem para frente, olhem para aquilo que está por vir. Tiago também diz, na carta de Tiago: tende por motivo de grande alegria, o passardes por diversas provações, porque nós entendemos que quando somos provados, estamos sendo fortalecidos, a nossa fé se fortalece. Ninguém avança na vida sem passar por prova, a gente aprende isso desde a escola. Para passar de ano tem que passar pela prova. E uma vez provados e aprovados, nós vamos avançando. Na nossa carreira cristã, irmãos, é da mesma forma. Ninguém se alegraria pela provação em si, mas o resultado, aquilo que a provação produz em nós, isso sim é motivo de alegria. Então nós avançamos, nós perseveramos. Mateus 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Crê na palavra de Deus? Então todas as coisas cooperam para o nosso crescimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo também explica a razão de nunca desistir. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Segunda Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim: por isso nunca desistimos. Uau! Que expressão forte, nunca desistimos. Por isso nunca desistimos. Não é o brasileiro que não desiste nunca, irmãos, é o crente. É o crente que não desiste nunca. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. A pessoa que escreve algo faz toda a diferença naquilo que é escrito. Se fosse alguém que nunca tivesse enfrentado nenhum tipo de luta por causa do Evangelho, ainda assim seria uma bela frase. Mas quando vem do apóstolo Paulo, que viveu a sua carreira cristã em prisões, sendo perseguido, maltratado, apedrejado, açoitado, passando necessidades, como ele mesmo relata em outros momentos, em outras cartas. E aí ele escreve que estas pequenas aflições, irmãos, sinceramente, quando eu leio um texto desse, eu fico às vezes incomodado e de certa forma envergonhado, porque quantas vezes nós reclamamos e questionamos a Deus por coisas tão pequenas, aí sim, tão pequenas, situações tão bobas, que às vezes a gente fala assim: estou desanimado, não vou na igreja, estou triste. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, o apóstolo Paulo, que sofreu, foi perseguido, maltratado, apedrejado, açoitado, colocado em cadeias, e aí ele chama tudo isso que ele viveu de pequenas e momentâneas aflições. Isso precisa nos fazer pensar, como eu tenho encarado as dificuldades na minha vida, como eu tenho encarado as provações que Deus permite que eu passe para o meu próprio crescimento. E aí Paulo diz por que ele considera tão pequenos esses sofrimentos, justamente pela sua fé naquilo que virá. Ele diz que tudo isso é tão pequeno quando comparado à glória que é de ser revelada e que vai durar para sempre. E no verso 18 ele conclui: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois essas coisas que agora vemos logo vão desaparecer,
as perseguições, as tristezas, as angústias, as perdas, as dores, tudo isso daqui a pouquinho passa, irmãos. E aí ele conclui dizendo: mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. A nossa esperança, aquilo que o Senhor nos prometeu, o céu, a eternidade, a glória eterna de Deus, viver para Deus, isso vai durar para sempre. E isso é motivação para enfrentarmos as provas, as perseguições que vierem, como vierem. Porque há algo muito melhor esperando por nós ali na frente, e está chegando. As dores de parto estão se intensificando, Jesus Cristo está próximo. Eu quero concluir lendo o texto de Romanos capítulo 12. A partir do verso 14 nós vamos encerrar este momento de estudo. Romanos 12, a partir do verso 14. É o mesmo apóstolo Paulo, perseguido, maltratado, apedrejado. Ele dá alguns conselhos para como nós devemos agir com as pessoas que nos perseguem, como devemos agir com as pessoas que nos fazem mal. Como agir? Eu estava conversando com alguns irmãos, alguns amigos, e quando logo que começou a situação ali no Afeganistão, e isso é revoltante, irmãos. Vimos, eu creio, os irmãos viram cenas de crianças sendo entregues pelos pais para soldados, e né, que situação terrível. E a situação das mulheres sendo ameaçadas é algo terrível. E às vezes na rodinha o comentário era assim: aquelas pessoas deviam pegar em armas e deviam revidar, deviam lutar. Eu creio sim, há momentos em que é necessário a luta, a defesa, né, de um país, de uma nação, de uma família. Mas nós como cristãos, nós como cidadãos do céu, como deve ser a nossa postura quando somos perseguidos, ainda que uma perseguição da língua, que talvez seja o mais comum, pelo menos para nós, no nosso país, que não somos perseguidos por armas, e graças a Deus por isso, mas somos perseguidos de outras formas. Como reagir? Paulo diz, verso 14 do capítulo 12: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21 e último: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de nos tornarmos pessoas melhores. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos o porquê fomos salvos e porque somos o corpo de Cristo. Não é para lutarmos como o mundo luta, mas é para salgarmos o mundo e sermos luz nessa terra. O texto que Jesus fala que somos sal e luz do mundo é exatamente o texto que está em sequência do texto que lemos de Mateus. Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça.
felizes quando forem perseguidos, fiquem felizes quando falarem mal de vocês. A sequência é: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E por que está em sequência? É justamente porque quando somos perseguidos que nós temos a oportunidade de mostrar que nós somos diferentes. Porque quando alguém no mundo leva um tapa na cara, a reação é imediata, ele vai revidar com outro tapa. Quando alguém no mundo é perseguido, é natural, a pessoa vai perseguir. Quando alguém no mundo é criticado, a resposta é natural, eu também vou criticar. Por quê? Porque isso faz parte da nossa humanidade. Faz parte da nossa humanidade. Mas quando somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós nos tornamos pessoas diferentes. Se somos perseguidos, nós devolvemos amor. Se somos criticados, nós devolvemos oração, pedindo a Deus que os abençoe. Ainda que diante de Deus eu possa abrir meu coração e rasgar o meu coração, dizendo para Deus: Deus, está difícil. A Bíblia nos orienta a sermos sinceros com o nosso Deus. A Bíblia diz que nós podemos levar as nossas angústias diante de Deus, lançar diante do Senhor as nossas ansiedades. Deus, está difícil, Deus, eu estou sofrendo, meu Deus, me ajuda. Mas aí eu estou falando com meu Pai, eu estou falando com meu Deus. Mas quando eu vou me dirigir às outras pessoas, eu respondo: mas Deus, ele está me perseguindo, mas abençoa ele. De alguma forma, transforma o coração dessa pessoa. Deus, tem misericórdia, me ajuda a perseverar, não me deixa desanimar, não me deixa desistir. Se na escola eu estiver sendo isolado, se de repente as pessoas da escola me criticam porque eu sou diferente, porque eu sou cristão, se de repente ficarem me zoando porque eu fiz uma apresentação lá na igreja, e de repente vão me chamar de bobo, ou porque eu abro mão de certos prazeres no mundo, Deus, me ajuda a permanecer firme. Se na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na família, somos às vezes criticados, rejeitados, colocados de lado, irmãos, nós temos uma promessa: o céu está logo ali, Jesus Cristo está voltando, e é essa fé que nos mantém firmes, e nós vamos em frente. Quem avisa, amigo é. Jesus avisou que viriam tempos difíceis. Não é para ficarmos surpresos, não é para ficarmos desanimados. Ele só disse isso para ficarmos espertos. Fiquem espertos, porque virão tempos difíceis. E quando vier, não desanimem com a fé. Não pensem que Deus não está me vendo, Deus não me ajuda, Deus não me responde. Não, irmãos, Deus está tão preocupado conosco que Ele já nos preparou. Ele já disse: olha, fiquem tranquilos, eu sei de tudo isso, eu sei que vai acontecer, mas a glória que vai ser revelada é muito maior do que os pequenos sofrimentos e momentâneos que vocês tiverem que enfrentar por causa da fé. Fiquem firmes, permaneçam firmes, em nome de Jesus Cristo. Pudéssemos dizer: Igreja Moriá, radicais por Jesus, fiquem firmes, vamos em frente. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo, para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa despreparados. O Senhor já disse tudo o que vai acontecer conosco, e principalmente o Senhor já nos disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque a gente entra na batalha já sabendo o resultado final dela. Venceremos. Que coisa boa é entrarmos numa batalha sabendo que a gente vai ganhar, mas ainda assim é uma batalha. Por isso nós te pedimos que o Senhor fortaleça as nossas mãos, fortaleça o nosso coração, fortaleça o nosso espírito, a nossa fé. Nós estamos alicerçados na rocha, por isso não nos abalaremos. Se vierem inundações, se os rios transbordarem, e temos enfrentado dores, Deus, temos enfrentado momentos difíceis,
esse ano, Deus, essa pandemia, tudo isso é muito difícil, é muito duro, é muito doloroso. Mas, Deus, permaneceremos firmes, crendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Jesus. Por isso, meu Deus, se e quando tivermos que enfrentar dificuldades que pareçam insuportáveis, que possamos nos lembrar da Tua palavra. Suportaremos em Jesus, porque o Senhor suportou por nós, porque outros irmãos, profetas, servos de Deus, também já suportaram e vieram antes de nós, e nós também suportaremos e iremos em frente, porque à nossa frente, se o Senhor não voltar, teremos os nossos filhos, os nossos netos, as gerações vindouras, que olharão para trás e verão que também permanecemos firmes com Jesus. Nos ajuda nessa batalha, nos ajuda nessa caminhada, e que em todas as coisas, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos crendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.